sabia que a raiva é uma doença que pode ser fatal e que a vacinação é uma das principais formas de prevenção? A raiva é uma doença grave que pode atingir mamíferos, incluindo cães, gatos, animais silvestres e seres humanos. E existe um ponto muito importante. Não é porque um animal parece saudável que ele necessariamente está livre do risco. A transmissão acontece principalmente pela saliva de um animal infectado, especialmente através de mordidas. Em determinadas situações, arranhões, contato com saliva com mucosas ou feridas também podem representar risco. Por isso, nunca tente alimentar ou tocar ou manipular um animal silvestre. Encontrou um morcego, uma raposa, um macaco ou um animal silvestre aparentemente doente? Não mexa com ele. Chame as autoridades necessárias. Afaste crianças, animais domésticos e procure orientação de serviços de saúde e dos órgãos responsáveis pela fauna da sua região. E atenção para a vacinação. O fato de o Brasil estar há anos sem casos de raiva humana transmitida por cães não significa que a doença tenha desaparecido. A raiva ela continua sendo registrada em animais no país, principalmente no ciclo silvestre, e o Ministério de Saúde mantém ações de vigilância e vacinação para evitar que o vírus volte a circular de forma mais ampla entre cães e gatos. Por isso, a vacinação antirrábica de seu pet não deve ser negligenciada. Existe, inclusive, legislação que estabelece a obrigatoriedade da vacina em determinadas localidades. Em São Paulo, por exemplo, o Decreto Municipal 41685/2002 determina que todo proprietário deve vacinar seu cão ou gato contra a raiva, respeitando o período de revacinação recomendado para a vacinação utilizada, tá bom? Existe uma informação muito importante que precisa ser esclarecida. Nem todo animal que as pessoas falam que tem sorologia não precisa vacinar. Isso depende muito, tá? A presença de anticorpos em um exame de sorologia não significa por si só que a vacinação de rotina de animal possa ser simplesmente substituída pelo exame. A sorologia possui indicações específicas e é utilizada, por exemplo, em determinadas situações relacionadas ao trânsito internacional de cães e gatos. E não deve ser substituída pela vacina, tá? Isso deve ser avaliada de acordo com as normas sanitárias diante do médico veterinário, tá bom? Portanto, se alguém disse não precisa vacinar contra a raiva porque tem sorologia, cuidado. É preciso avaliar qual foi a finalidade do exame, qual legislação se aplica ao qual caso, né? E qual é a orientação sanitária vigente. A vacinação continua sendo uma das principais ferramentas para manter a raiva sob controle. E foi justamente a vacinação de cães e gatos associada à vigilância e às medidas de controle que teve papel fundamental na redução da raiva urbana no Brasil. E se o seu animal tiver com uma possível transmissão? O que fazer? Não tente resolver sozinho, tá? Procure imediatamente um médico veterinário. Se uma pessoa tiver sido mordida, arranhada ou tiver contato com a saliva de um possível animal transmissor, como ferida ou mucosa, procure imediatamente um serviço de saúde para avaliação e orientação sobre a profilaxia adequada. Lembre-se, vacine seu animal, não manipule animais silvestres, não ignore possíveis exposições e procure orientação profissional diante de qualquer suspeita. A raiva é uma doença extremamente séria, mas a prevenção está ao nosso alcance, tá bom? E aqui na VetPink também é informação. Acompanhe a gente e terá muito mais informações sobre doenças.